Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente então vai para mais uma aula de Performance Web, ok? Hoje a gente vai continuar então falando da ferramenta SAS, tá legal? Então vou mostrar para vocês a aplicação do SAS, para que a gente utiliza ele, como que ele faz ali ganhar a performance na hora do desenvolvimento do nosso front-end, tá legal? Perfeito, gente. Vocês vão ver também que antigamente, quando o pessoal começava a desenvolver com front-end, a função dele era simplesmente pegar ali, tinha os web design na época, né? Que a função dele era basicamente pegar uma imagem em JPG ou uma imagem em PSD, ok? Pegar essa imagem e transformar ela num HTML e num CSS, ok? E colocar ali algumas funçõezinhas básicas do JavaScript. Hoje em dia, a coisa mudou de uma forma que o front-end ele precisa saber muito mais coisas, ok? Inclusive programar, tá legal? E eu vou provar para vocês hoje, na aula de hoje, que utilizando o SAS, que é uma ferramenta de front-end, tá legal? Você vai ver que o front-end ele precisa saber o que é um if, o que é um condicional, o que é um for, o que é um while, o que é um each. Ele precisa entender lógica de programação para conseguir fazer o CSS dele de uma forma mais performática. Lógico, isso para aplicações de grande porte, ok? Aplicações pequenas, você faz o seu CSS ali pouquinho mesmo, ok? Mas quando você tem uma aplicação de grande porte, que tem CSS espalhado para todo lugar e que tem elementos encadeados, aí você precisa ter uma alta performance na hora de você criar ali o seu estilo, tá legal? Para isso, então, migraram ali todos aqueles front-ends que era simplesmente front-ends que não tinha lógica de programação, para colocar agora front-ends mais robustos. Front-end que entende mais JavaScript, que entende uma lógica de programação mais robusta e que consegue fazer ali lógica de programação também, utilizando ferramenta como SAS ou ferramenta como Less, ok? Fazendo com que a sua performance na hora de criar um estilo melhor, mais rápido e mais automatizado, seja ali muito mais performático, né? E seja muito melhor para o projeto da empresa que ele está trabalhando, tá legal? Bom, pessoal, então esse é o conteúdo da nossa aula de hoje, ok? Eu vou relembrar algumas coisas que eu falei para vocês na aula passada sobre o SAS, tá legal? E hoje a gente tem esse plano aqui para executar. Então vamos nessa, bora começar a aula. Muito bom, minha gente. Voltando na aula, lembrando que eu falei para vocês na aula anterior, ok? A gente tem então o CSS, que é o CSS encadeado, e o CSS agrupado, ok? Só para relembrar, lembrando que o CSS encadeado é quando eu tenho uma sequência, ok? Uma sequência junto de elementos. Ou seja, eu quero fazer um CSS para o meu header, para o div e para o span. Então eu encadeio eles, eu deixo ele encadeado, colocando assim, ó, header, ok? Espaço a div, espaço o span, ok? Quando eu faço desse jeito e abro aqui a chave e coloco a chave, eu sei que está encadeado. Se eu tiver um span que estiver fora dessa estrutura, deixa eu arrumar o meu span aqui. Se eu tiver algum span que estiver fora do header, fora do div, essa folha de estilo aqui não vai pegar, ok? Essa folha de estilo só pega quando tiver header, div e span, ok? E aí, isso aqui ele vai pegar para todos os spans, tá legal? Se eu não quisesse pegar para todos os spans, eu quisesse pegar para o primeiro span que eu encontrar, simplesmente eu colocar a setinha aqui, que ele vai pegar então, setinha de maior, ele vai pegar do primeiro span que ele encontrar, tá legal? Na realidade, do primeiro span, não, do span que estiver abaixo dele aqui direto. Eu tenho como colocar aqui também first child, para você conseguir pegar o elemento principal, tá legal? Perfeito, mas não é essa a intenção. A intenção aqui é mostrar para vocês o CSS encadeado mesmo. Então, essa é a forma que você cria um CSS encadeado. Isso aqui, gente, é diferente de vocês criarem, então, um span e colocar aqui a estrutura do SAS, ok? Do SAS ou do CSS, tá legal? Quando você faz desse jeito aqui, você está fazendo simplesmente em CSS. Esse código aqui vai funcionar no SAS? Vai também. Mas como que a gente faz esse mesmo código aqui, gente, utilizando o SAS? A gente coloca um dentro do outro, na estrutura, ok? Deixando um pouco mais legível esse código. Então a gente faz o header, abre ali o bloco do header, faz aqui o nosso div, abre ali o bloco do div e faz aí o span, ok? E abre o bloco do span e aqui no bloco do span você faz o código que você precisa, ok? Então é aquele mesmo código encadeado, agora feito no SAS, tá legal? Perfeito, então lembrando aí o que a gente viu na aula passada.
Outra coisa que a gente viu na aula passada é o CSS agrupado, né? Então, o que é o agrupado? Imagina que eu quero fazer o seguinte, eu quero estilizar header, div, span, eu quero utilizar header, div e a, ok? Imagina que aqui dentro eu tenho também um elemento aqui, ó, de link, ok? Eu tenho esse elemento de link. E aí eu quero estilizar também o link. Só que são dois elementos diferentes. Então o que eu faria no CSS lá? Colocaria header, espaço div, espaço span. Opa, span. Ok? E aí aqui eu teria o meu estilo em CSS somente para o span, ok? E aí eu venho aqui dentro e coloco aqui, por exemplo, color, branco, F, F e F, ok? Então sustenido branco, tá legal? Se eu quisesse que isso aqui pegasse tanto para header, não, tanto para span quanto para o A, o que eu teria que fazer? Colocar agrupado, tá? Para isso, eu minimizaria isso daqui, colocando dessa forma, ó, header, div, span, vírgula. Aí aqui eu colocaria de novo header, div e elemento A. Aí eu abriria o bloco que aí serviria tanto para o span quanto para o A, ok? Lembrando que estou respeitando a estrutura encadeada, ok? Só que se vocês notarem, no CSS eu tive que programar muito aqui, gente, porque eu fui lá, programei o header, programei o div, programei o span, programei o header, programei o div, programei o A, ok? Tive que digitar bastante coisas aqui, tá legal? Se eu estivesse fazendo isso no SAS, a coisa seria um pouquinho diferente. Eu simplesmente colocaria aqui header, abriria ali a chave e fecharia aqui, tá? Colocaria aqui dentro uma div, abriria a chave, fecharia ela aqui, ok? E colocaria aqui o span. Abriria a chave e fecharia ela aqui, ok? Feito desse jeito aqui, eu sei que eu tenho para header, para div e para span. Agora eu quero fazer para o A também. O que eu posso fazer? Aqui dentro dessa mesma estrutura, eu venho e ponho o do A, ok? Então aqui, ó, o A, abro aqui e fecho aqui, tá legal? Então, eu já voltei para essas duas estruturas aqui. Fecho aqui também e fecho aqui também, ok? As chaves. Feito desse jeito aqui, gente, eu também consigo fazer o agrupado, porque ele vai pegar automaticamente div, que está dentro de... Não, ele vai pegar header, o que está dentro de header vai pegar o div, o que está dentro de div vai pegar o span, e aí ele vai escrever o estilo aqui. Acabou do span, eu tenho o A aqui também. Então ele vai escrever header, div e A, ok? Fazendo ali o agrupamento também, deixando o CSS tanto para esse quanto para esse, tá? E aí aqui eu colocaria color de branco para esse e color de branco para esse. De branco para esse. Aí vocês devem estar se perguntando, mas professor, por que eu repeti esse aqui, sendo que eu poderia colocar color para um só? Ok, você pode fazer isso também. É só você colocar aqui o E comercial e aqui você coloca o A, ok? Quando você fizer isso, você não precisa colocar mais o A aqui dentro, porque ele vai fazer o agrupamento por causa do A, do E comercial. Deixa eu arrumar o E comercial aqui. E comercial, o A, e aí eu abro aqui o parênteses. Que aí ele vai entender esse ou esse daqui, coloque a cor A, ok? Escrevendo aquele A que eu escrevi aqui a mais de código. Então, eu reduzi muito mais aqui a forma como eu escrevi o meu CSS e a forma como eu estruturei ele para gerar esse mesmo elemento. No final das contas, quando o meu gulp lá for compilar e gerar o SAS no CSS, ele vai gerar essa estrutura aqui, que é a estrutura original, tá? É essa estrutura que o browser lê. O browser não vai ler nunca aqui o SAS. Ele sempre vai ler o seu arquivo ali de CSS, ok? O SAS ele simplesmente serve para que você tenha uma melhor performance, ok? Na hora que você estiver criando ali os seus estilos, tá legal? Porque você tem sistemas que tem muito estilo, muita coisa que você precisa estruturar, tá legal? Então se você precisa estruturar muita coisa, criar uma solução, que é o SAS ou o Less, que você pode ali utilizar para fazer com que o seu CSS fique mais limpo, mais fácil de você conseguir entender e que você tenha que digitar menos, ok? Beleza, gente, então isso é o CSS agrupado e o CSS encadeado, ok? Bom, a outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre variáveis, tá legal? Então vocês também
tem como ali, eu mostrei também na aula passada, além das variáveis, que vocês têm ali ó, as partials, né? E essas partials são o quê? Arquivos que você separa, que nem eu mostrei para vocês na aula anterior. Eu criei lá o arquivo de header, o arquivo de footer, então todos eles com underline, e depois criei um arquivo aplicação, onde eu fiz o import de todos aqueles pedaços de códigos, né? De todas aquelas minhas partials, tá legal? Então quando eu utilizo partial no SAS, eu consigo separar todos os meus estilos por contexto. Então tudo que é do header, tudo que é do botão, tudo que é do form, eu separo em pequenas partials e depois eu faço tudo isso include em um lugar só, tá? Eu já provei para vocês que se vocês separarem pedaços de CSS em um monte de lugar, na hora que você for rodar a sua aplicação, ele vai fazer um monte de request que o seu servidor vai acabar onerando. Então, muitas vezes, é recomendável que você crie um arquivo minificado, um pouco mais pesado, mas que fica cacheado na máquina do seu cliente, ok? Se vocês olharem nas aulas anteriores, eu explico muito ali sobre esse assunto. Então, por isso que é bom você, às vezes, deixar ali um arquivo CSS mais gordo, ok? Porém, que tem todas as suas folhas de estilo. Por isso, se você for fazer desse jeito só com CSS, vai ficar muito difícil para você dar manutenção. Com o SAS, você consegue criar ali os partials, deixar ele com arquivos separados, e aí com esses arquivos separados você vai fazendo include somente daquilo que você quer usar, ok? Perfeito, que é o import aqui. E aí, gente, há necessidade de, nesses includes que você faz, de repente você criar variáveis, ok? E aí o que você pode falar? Que nesse include, a variável color, por exemplo, do header é blue, ok? É azul. Ou, nesse outro include aqui, a variável do corpo, ela não é mais azul, ela é amarela, ok? Então imagina, a gente tem aqui a estrutura desse site aqui, ok? E aí imagina que aqui nesse site eu tenho aqui o meu topo, eu tenho aqui embaixo o meu footer, eu tenho aqui um sidebar. Ok? Tá legal? E aqui eu tenho o conteúdo. Tá legal? Perfeito. Se eu tenho isso daqui no meu site, o que eu posso fazer? Colocar uma variável para quando eu tiver um include do topo, ok? Tiver uma partial aqui, ó, do topo, eu crio uma variável, ok? E essa variável eu crio ela com dólar, tá legal? Dólar, e aí eu coloco, deixa eu só conferir aqui mesmo. É isso mesmo, tá? Então eu coloco dólar, o nome da cor, então por exemplo aqui, ó, cor. Vou arrumar aqui. Cor, ok? Então essa cor que eu estou colocando aqui é a cor para o meu sistema inteiro, tá legal? 2 pontos, eu falo que essa cor aqui vai ser, por exemplo, red, ok? Então estou colocando ela como vermelho, tá legal? Perfeito, coloquei essa cor aqui como vermelho, o que eu posso fazer? Usar essa variável aqui, que tem dólar cor, no meu SAS, ok? Então, ao invés de no meu color aqui eu colocar FFF, eu poderia simplesmente apagar isso daqui e colocar a minha variável, dólar cor, ok? Quando eu faço isso daí, gente, por eu ter incluído um conjunto de variáveis que tem essa cor, eu consigo utilizar a variável diretamente, ok? Isso é bom no seguinte ponto. Imagina que é o seguinte, você tem um CSS para esse, que você tem uma cor, um CSS para esse aqui, um CSS para esse e um CSS para esse, ok? E aí, gente, você criou um tema que é genérico, tá legal? E esse tema genérico, você precisa fazer o seguinte, pro site tal, você utiliza esse padrão de cor. Pro site outro, você utiliza esse padrão de cor. Pro outro site, você usa esse padrão de cor, e assim vai. Então, gente, se você criar algo estruturado com variáveis, a única coisa que você precisa fazer é mudar essa variável, que ela já muda a cor do sistema inteiro, ok? Você não vai precisar ficar caçando todos os lugares que você colocou color para ficar alterando um por um na mão, ok? Se você cria a variável, uma vez alterada a variável, todo o sistema se altera. Por quê? Você está mexendo num código dinâmico. O SAS é um código dinâmico que gera ali um CSS, que é um código estático, ok? Então, por isso ele tem essa função de variáveis, como a gente tem no Node.js, como a gente tem no JavaScript, como a gente tem no C#, no Java, no Ruby, e assim vai, ok? Ele tem lógica embutido nele, tá legal? Perfeito, então é para isso que você serve, então, as variáveis, né? É para isso que você cria as variáveis no SAS, tá legal? Outra coisa que a gente tem, gente, é o mixins, ok? Mixins, ele é semelhante a uma função que você cria quando você está programando.
Para você que me acompanhou lá da aula de lógica de programação, você viu que eu falei de funções, né? Falei de procedimentos e falei de métodos de orientação a objeto, ok? Mixins é basicamente uma função, ok? Você cria ali um pedaço de estilo, ok? E você dá um nome para esse pedaço de estilo. Então, por exemplo, eu quero que esse pedaço de estilo onde tem div e span se chame pedaço underline div underline span, ok? E aí o que eu quero fazer? Quando eu tiver o header, eu quero ter o pedaço div span. Então o que eu faço? O include do meu mixin. Então eu preparo o mixin com esse nome, ok? Tenho a estrutura encadeada dentro do meu mixin. E aí quando eu quero incluir em algum elemento usando o meu SAS, eu faço o include utilizando aquele pedaço de código, ok? Complicado, né? Mas vocês vão ver na aula prática que é muito mais simples do que o que eu estou explicando aqui na lousa, ok? Mas, basicamente é o seguinte, quando você está programando lá e você cria uma função, ok? E aí você coloca todo o procedimento que você quer dentro daquela função. E aí você está lá no seu while, lá, por exemplo, numa aplicação console, e você quer na opção número 3 que ele execute aquela função. O que você faz? Você chama aquela função, ele executa aquilo lá. Se você chamar aquela função 3 vezes, ele vai executar aquela função 3 vezes, ok? O mixin é a mesma coisa. Você pega ali um pedaço de estilo que você quer, ok? Coloca dentro de um mixin e você chama ele várias vezes, ele inclui ele várias vezes, ok? Diferente do import aqui, que é do partials, ele não faz um I/O, tá? Ele não vai lá no diretório, pega o seu arquivo e inclui no seu estilo. Ele faz o seguinte, ele pega o estilo que você já colocou pré-definido que está na memória e inclui no seu estilo. É coisas diferentes. Ou seja, o mixin é mais performático do que se você usasse um import ali, ok? Porém, o import ele deixa mais organizado, perfeito? Ótimo. Lembrando que essa performance é só na hora de compilar, tá? Porque no final das contas ele vai gerar um CSS, que vai dar na mesma, tá legal? Então é só na hora da compilação, na hora de gerar o seu arquivo CSS, que essa performance aqui fica um pouco melhor ou um pouco pior, perfeito? Muito bom. Outra coisa que a gente tem, gente, é os condicionais. Então a gente tem condições de fazer o seguinte, if. A gente tem como condições de colocar um if, um se, ok? Então a gente pode fazer o seguinte, se essa variável cor aqui, na hora que eu fiz esse include, for vermelha, eu mudo toda a estrutura do meu CSS para verde, ou para rosa, ou para lilás, ok? Eu decido isso através do meu condicional. A mesma coisa que a gente tem ali na linguagem de programação, ok? Outra coisa que a gente tem, o for. For é bem interessante, gente, porque imagina o seguinte, imagina que a gente tem aqui uma lista, imagina que a gente tem uma tabela, ao invés de a gente ter uma div aqui, a gente tem uma tabela, um table lá, ok? E nessa table eu tenho ali vários TDs, ok? Vários TDs. E aí o que eu faço? Eu pego esses meus TDs e numero ela via linguagem de programação, coloco o TD, e aí aqui dentro eu coloco um class para ela, e essa class aqui eu coloco, entre aspas, alguma coisa assim, ó. TD1, e aí o próximo, TD2, TD3, TD4, para falar quais são as colunas, quantas colunas eu tenho no meu TD. Ou, por exemplo, melhor, faria aqui no meu TR, de uma table, ok? Então eu colocaria aqui a contagem de tantas linhas que eu tenho na minha tabela, colocando TR1, 2, 3, 4. Então lá no meu HTML, ele gera a estrutura para mim com classes em todas as minhas TRs. Se eu fiz algo desse tipo, para eu estilizar isso no CSS, eu teria que ir lá e colocar tabela 1, tabela 2, tabela 3, tabela 4, tabela 5, tabela 6, tabela 7. Eu ia ter que programar tudo isso na mão. E eu ia levar muito tempo. Imagina que eu tenho uma estrutura paginada de 100 elementos por 100 elementos. E aí eu tenho 100 CSS, 100 classes de 0 até 100. Imagina você criando lá ponto .tr1. Coloca lá cor igual a preto. Ponto .tr2, cor igual a vermelho. Ponto .tr3, cor igual a verde. Ponto .tr3, entendeu? Imagina você fazendo isso. Seria um porre, ok? Se você simplesmente utilizar ali o for, você consegue então, com umas 3, 4 linhas, gerar ali uma estrutura de milhar, ok? Você pode colocar ali um for de 1 até 1 milhão, você cria várias folhas de estilo, por exemplo, TR1, e aí aqui embaixo, TR2, tudo gerada dinamicamente através do seu for, ok? A mesma coisa serve para o while e a mesma coisa serve para o each, ok? Porém o each, ele usa uma forma diferente. O each você consegue criar o quê? Um array
um array. Da mesma forma que a gente tem um array lá para a linguagem de programação, a gente também tem um array aqui no SAS também, um array no front-end, ok? Então você tem como criar um array de coleção de variáveis, ok? Então eu posso criar um array tipo, por exemplo, eu quero criar um array de pixels. Aí eu coloco lá um array de 5 pixels, 4 pixels, 3 pixels, 2 pixels e 1 pixels. E aí eu queria que nesses pixels ele criasse classes para mim, simplesmente no meu while, de todos esses pixels que eu tinha. E ele criasse para mim uma estrutura de várias folhas de estilo representando esse nome em pixels. O que eu poderia fazer? Colocar uma coleção de variáveis com pixels, ok? Do nome que eu quero, por exemplo, 5 pixels igual a 5px, 4 pixels é igual a 4px, ok? E depois eu faço um while, ok? Um while não, desculpa, um each desse meu array que eu criei, gerando então folhas de estilo desse tipo, tá legal? Também é um pouco complicado aqui de explicar na lousa, mas vocês vão entender na aula prática, tá legal? Bom, pessoal, falei muito aqui, já mostrei muita teoria para vocês, agora vamos lá no computador para a gente executar tudo isso daqui, tá legal? Então vejo vocês lá no computador. Muito bom, pessoal, de volta no computador, então vamos para mais uma aula ali falando sobre SAS, ok? Então, gente, ó, eu tenho aí a quantidade de aula bem considerável para vocês aqui, que vocês podem aprender desde o comecinho ali sobre programação web, lógica de programação e assim vai. Então vocês podem começar aqui até chegar a essa aula aqui, que é de número 81, que é a aula corrente que eu estou fazendo agora, tá? Então a aula anterior a gente falou sobre SAS, eu falei para vocês sobre a ferramenta Guppy, ok? Tudo isso você está utilizando nessa aula de hoje, tá joia? Perfeito. E se você ficou com alguma dúvida, não esqueça de marcar a sua aula particular, que eu vou estar aqui justamente para ajudar vocês, para que vocês possam ir para o próximo passo, tá legal? Bom, gente, seguinte, olhando aqui, a gente tem aqui a nossa interface, que é o que a gente estava mexendo aqui, tá legal? E outra coisa que a gente tem também é aqui o nosso, deixa eu abrir aqui, o nosso Trello, onde a gente estava fazendo ali o gerenciamento do nosso CMS, ok? Então deixa eu abrir ele aqui para mostrar para vocês. Abrindo aqui o nosso CMS, o que a gente tem aqui então, ó, instalando o SAS que a gente já fez. Agora a próxima aula aqui, que é a aula de hoje, é entendendo o SAS. A próxima aula, depois dessa aula de hoje, a gente vai começar a falar sobre cache, ok? Sobre performance de servidores, os fragmentos de cache, cache por URL, cache por HTTP, várias outras coisas interessantes que envolvem cache para ter uma performance melhor do seu servidor dessa vez, ok? Hoje estamos falando de performance na hora do desenvolvimento, em específico do desenvolvimento do front-end, ok? Para que o front-end não tenha que ficar criando CSS e estilos repetitivos. Para isso, eles utilizam a ferramenta chamada SAS ou uma outra ferramenta chamada Less, ok? Eu estou dando para vocês aqui na aula de hoje a ferramenta chamada SAS, tá legal? Perfeito, esse aqui é o nosso estilo que a gente colocou das aulas anteriores, ok? E vou entrar aqui também no meu código aqui, para mostrar para vocês o que eu preparei para vocês na aula de hoje, tá legal? Uma coisa que eu não falei para vocês sobre o CSS é sobre os Media Carries, ok? Esses Media Carries, eles servem para você, para quando você quer saber a resolução que você tá do seu browser, tá legal? Para você conseguir colocar um CSS específico. Se você tá com a resolução menor, você coloca um tanto. Se você tiver com a resolução maior, você coloca um outro tanto. Você consegue alterar o estilo das coisas simplesmente com os Media Carries. Isso não tem nada a ver com o SAS, tá legal? Isso daí é do CSS, do CSS3. Por quê? Ele criou essa facilidade porque muita gente trabalha com sites flexíveis, sites responsivos, que funciona tanto no mobile quanto no desktop, tá legal? E isso é uma das opções do CSS3 que faz isso, é o Media Carry, ok? Então antes de começar a falar das partes do SAS, eu vou mostrar para vocês aqui o Media Carry porque a gente vai utilizar o Media Carry em algumas coisas que a gente está fazendo aqui dentro do SAS, tá legal? Perfeito. Entendendo um pouquinho o Media Carry, gente, eu criei aqui, ó, duas coisas, dois elementos. Se eu tiver com a minha resolução até 380, ok? No máximo 380, eu crio aqui uma classe que seja Blue, ok? Teste Blue. Se eu tiver com a minha resolução menor do que 380, ok? No mínimo, na realidade, 380, ok? Sim, se eu chegar no máximo até 380, então eu paro aqui, ok? Então, chegando no máximo até 380, vai ser Blue, ok? No mínimo até 380, aí que é invertido. De um lado eu faço aqui da minha esquerda para a direita, do outro eu faço da direita para a esquerda, ok? O máximo é da esquerda para a direita. Parei aqui. Agora, o mínimo é da direita para a esquerda, ok? O que eu estou falando para vocês de direita para esquerda e esquerda para direita é isso aqui, ó. Eu estou diretamente aqui no meu browser. Aqui, ó, eu estou fazendo no mínimo até 380, ok? Agora aqui no máximo
até 300 e pouco, ok? Então imagina o seguinte, aqui já está em 380, eu quero fazer um CSS que é no máximo até 400, ele vai respeitar até chegar aqui o 400, ok? Agora eu quero fazer um outro que é no mínimo até 400, daqui para frente ele já pega tudo que é 400, ok? Então imagina, até 400, até 400, até 400, menor que 400 ele já corta aquele estilo, ok? Então é para isso que serve essa parte aqui do Media Query. Vamos fazer um teste aqui para mostrar para vocês, tá? Então eu coloquei aqui, ó, uma classe chamada teste, salvei ela aqui e, gente, eu também fiz o seguinte, para ficar mais fácil e mais legível, eu comentei novamente o CSS min aqui, ok? Para a gente poder enxergar aqui tudo que a gente está fazendo, tá legal? Perfeito, então, comentando o CSS min, agora eu consigo salvar aqui o meu código e ele já builda aqui para mim não minificado, ok? Então eu consigo ver aqui, ó, os meus Media Queries. Eu gerei o Media Query de 380, com máximo de 380 e com mínimo de 380, tá legal? Então vamos lá, vou pegar essa classe teste e vou colocar em algum HTML meu, tá? Eu tenho aqui nesse HTML da home, ó, tá legal? Então nesse HTML da home eu vou colocar aqui, ó, nesses dois links, esse CSS, tá? Vou vir aqui na minha home, na minha view, aí aqui dentro eu tenho home, aqui eu tenho o index, ok? Deixa eu colocar aqui para view de HTML, opa, HTML, vou pegar aqui o nosso HTML e vou fazer o seguinte aqui, gente, eu vou criar uma div aqui, ok? E nessa div eu vou colocar a cor dos elementos aqui dentro dessa div, utilizando aquela minha classe teste, ok? Então, fecho a div e vou colocar assim, ó, teste de cor, ok? Salvei aqui. Salvando uma vez, eu vou dar um reload na minha página aqui, eu já tenho o teste de cor aqui bonitinho, tá legal? Agora eu quero colocar aquela cor daquele CSS que eu criei, que é aquele CSS com o Media Query, ok? Então vou pegar essa minha classe que eu preparei aqui e vou colocar aqui na folha de estilo dela, class igual ao teste, ok? Salvei aqui bonitinho, dei o reload, olha lá, a cor está igual a vermelho, tá legal? Agora que ele está vermelho, eu vou diminuindo aqui, ó, você vai ver que o máximo, ó, a gente colocou o Media Query dessa forma aqui, ó, o máximo até 380 ele está vermelho, ok? O mínimo de 380 para baixo, ele vai colocar então o blue, ok? Vamos fazer assim, ó, eu vou abrir aqui com o meu inspecionar e vou colocar a opção aqui do mobile, tá? Colocar a opção do mobile. Ótimo. E aí eu vou diminuindo a resolução, porque aqui, gente, ó, vocês têm como enxergar isso junto comigo, tá? Então, aumentar um pouquinho mais aqui. Aqui vocês estão vendo a resolução da parte responsiva, tá legal? Então aqui no momento está ali, ó, 1430, ok? Então ele está caindo nesse min aqui, ó, até o 380, tá legal? Então vamos lá, ó, diminuindo, 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 tá tudo vermelho aqui ainda, ó, diminuindo, tá. Aqui, faltou uma coisa aqui. O meu site ele não está preparado para mobile, então ele não redimensiona, tá legal? Então essa parte do Media Query não vai funcionar se eu não colocar o meu site configurado para mobile lá no meu HTML. Então eu vou vir aqui no meu HTML também, do meu index, aqui não, eu vou vir do meu footer, né? Do meu header. Então eu vou pegar aqui no meu header do shared, agora eu estou mexendo no HTML, ok? E aí nesse header aqui eu vou colocar o viewport aqui na minha meta, ou seja, dentro do meu header. Coloquei aqui o meu viewport, eu quero que ele seja um viewport para device, ok? E que ele não possa escalar, ele não seja escalável. E aí eu consigo colocar então que o meu site responda por celular também, tá legal? Vou aumentar aqui, dei um reload, agora ele já está ficando melhor aqui com a parte de responsividade, tá legal? Vou diminuir aqui, ó, ele não diminui a minha tela, ok? Ele continua com o meu... com a minha tela e com minhas fontes iguais, tá vendo? Então essa também é a diferença, gente. Se vocês tirarem aqui o viewport, ó, quando vocês acessarem do celular, as fontes continuam as mesmas, tá vendo? Por quê? Para ele não quebrar lá no celular, tá legal? Agora quando vocês põem o viewport, você está falando que o seu site ele também funciona para celular. Então ele mantém o mesmo tamanho de fonte e as mesmas resoluções e as mesmas quantidades de pixels, tá legal? E aí com o Media Query você faz ali a diferenciação, tá legal? Então diminuindo aqui, ó, quando ele chegar em 380, vocês vão ver que a cor vai mudar para azul. Olha lá, ó, mudou para azul, tá vendo? Ó? Vermelho, azul, tá? Então isso aqui, gente, é o Media Query, ok? Coloquei aqui o meu site como viewport para ele responder para mobile e também fiz aqui o Media Query para ele mudar a cor de acordo com a resolução, tá legal? Beleza, então já que vocês já entenderam o Media Query,
Agora vamos voltar aqui então para a estrutura lá do SAS, ok? Primeiramente que eu quero falar para vocês então é dos mixins, ok? Imagina o seguinte, como eu falei para vocês lá na linguagem de programação, vocês têm como criar funções e dessas funções você chamar elas várias vezes, ok? Então o que eu estou basicamente fazendo aqui, ó? Definindo um mixin com um nome. Então isso aqui é uma função, basicamente. E essa minha função, ela tem essa estrutura aqui, ó. Ela tem uma estrutura de div, span, fonte, bold, ok? E aí essa minha div aqui, ó, essa minha div encadeada que eu coloquei div e span, eu posso enfiar ela onde eu quiser. Por exemplo, eu quero colocar essa minha div aqui que eu preparei dentro do header. Se eu tiver um div e span dentro do header, eu consigo colocar ele como bold, ok? Então o que eu posso fazer aqui, ó? Header, ok? Criei ali um estilo para header, abri aqui o meu bloco do header e aí eu posso fazer o quê? Um include, ok? Utilizando então o mixin, ok? Então arroba include. E aí o include vai ser o include do meu mixin, que é esse cara que está aqui, ok? Colocando ele aqui ponto e vírgula, deixa eu ver se a sintaxe está certo, é isso mesmo. Então, colocando aqui, salvando, olha o que vai acontecer. O meu código aqui, ele é buildado, ok? Ó, ele não deu nenhum erro, tá legal? Funcionando bonitinho. Depois que é buildado o meu código, se eu der um reload aqui no meu site, vocês vão ver que agora eu não tenho, na realidade, nenhuma div e span aqui no meu HTML. Porém, se vocês olharem lá no CSS buildado, vocês vão ver que no meu header eu tenho agora essa estrutura header, div e span, ok? Vou mostrar para vocês aqui agora, ó. Olha lá, ó, header, div, span, ok? Porque eu simplesmente incluí um mixin dentro do meu header, ok? Agora eu quero essa estrutura de div e span encadeada não só para header, eu quero também para footer, tá legal? Se eu tivesse que fazer no CSS puro, o que eu teria que fazer, gente? Header, olha só, header, digitar isso daqui, div, span, ok? E aí faria do span. Aí eu queria colocar para o footer também, eu viria e faria toda essa parte aqui replicada, ok? Mudando aqui para footer. Ok? Aí eu teria aqui para footer e teria aqui para header, ok? Utilizando os mixins, você simplesmente faz isso daqui, ó. Eu quero para header e eu quero para footer também. Então pego esse aqui e coloco para footer, ok? Então a mesma estrutura que eu tenho, que eu preparei aqui na minha função para header, eu coloco para footer também, ok? Salvando aqui, vamos ver o nosso código buildado. A gente tem aqui, ó, header, div, span, bonitinho. Footer, div, span, bonitinho, ok? Gente, se eu colocar alguma coisa errada, por exemplo, uma estrutura que não existe, uma função que não existe, por exemplo, aqui no meu header, ó, coloquei essa função aqui que não existe, né? Esse mixin que não existe. Salvei aqui o meu código, olha o que vai acontecer lá no meu SAS, ó. Na realidade, no meu GUP, né? Ele vai mostrar aqui, ó, que deu erro no meu GUP, ok? Então ele fala que deu erro, ele mostra a linha e o arquivo, que é o meu include, que está dando erro, ok? Então no meu botões aqui, o meu include na linha 36, ele está dando erro falando que ele não existe esse include, ok? No mixins named. Então ele não existe esse include aqui, ok? O que eu faço então? Vou lá e arrumo o meu código, ok? Uma vez arrumado, salvo aqui. Se eu olhar agora, ó, não deu erro nos meus builds, e aí ele gera para mim o meu CSS bonitinho, encadeado do jeito que eu queria, utilizando o meu mixins, ok? Agora imagina o seguinte, eu não quero colocar a minha cor como bold, tá? Eu quero fazer o seguinte, para o header eu quero colocar uma cor, e para o footer eu quero colocar outra cor. Aí, gente, vem as variáveis, tá legal? Então, eu preparei aqui também, deixa eu pegar aqui variáveis que eu fiz aqui para vocês, mas basicamente, aqui ó, que aqui eu estou no CSS, né? No SAS eu criei aqui, ó, um exemplo também de variáveis, ok? Então tem uma variável aqui, ó. Eu quero fazer o seguinte, lá nessa minha estrutura do mixin, ele vai usar uma variável, ok? Não vai ser o bold que ele vai usar, ele vai usar uma variável. Então o que eu faço aqui, ó? Ora eu consigo colocar no meu font health a opção bold, ora eu coloco a opção none, ok? Então às vezes eu quero colocar como bold, às vezes não. Tá? Então o que eu posso fazer? Criar uma variável aqui, chamando ela de tipo estrutura div span color, ok? E aí eu venho aqui, color não, desculpa, span, vou colocar assim tipo fonte, melhor, ok? Então estrutura div span fonte, e aqui eu coloco o que eu quero. Nesse caso, que é o default, eu vou colocar o bold, ok? Então eu coloquei aqui o bold como default nessa minha variável, e vou utilizar essa minha variável aqui no meu sistema, ok? Então a minha estrutura agora passou a ter esse bold aqui,
simplesmente porque eu coloquei uma variável chamada bold. Salvei aqui o meu código, ele vai continuar do mesmo jeito, ok? Vai mostrar bold aqui do mesmo jeito, tá legal? Agora o que eu posso fazer? Na hora que eu for incluir pro footer, por exemplo, eu não quero bold, eu quero none. Então eu venho, gente, e coloco aqui a minha variável aqui em cima, mudando a cor. Agora, gente, olha só, no meu header eu estou utilizando um mixin, que no meu mixin eu utilizo a fonte igual a bold. E nesse caso aqui, no meu footer, eu estou usando o mixin, que no mixin ele utiliza a fonte, e agora eu defini a fonte diferente para none, ok? Então o que tem que acontecer aqui? No meu header eu tenho que ficar com a fonte bold, e no meu footer eu tenho que ficar com a fonte none, ok? Salvando aqui o meu código, vamos olhar aqui no renderizado, ó, no renderizado, div, header, div span, bold, ok? Footer, div span, bold, ok? Não é bold não, desculpa, none, ok? Então olha só que interessante, gente, com variável eu consigo controlar até o que está dentro do meu mixin, até o que está dentro da minha função, ok? Uma variável global que eu coloquei basicamente aqui no meu SAS e que ele gera para mim a estrutura da maneira que eu preciso, ok? Então vocês já viram aqui como é que funciona o mixin, vocês já viram para que serve uma variável, como que eu posso usar uma variável, tá legal? Olha só que interessante, eu posso colocar assim, ó, um include, ok? Eu posso fazer aqui uma partial, igual tem essas outras partes aqui, só de cores, ok? E aí eu crio uma parte de todas as cores que eu preciso e toda vez que eu for utilizar as cores no meu sistema, eu posso chamar essas variáveis. O dia que eu precisar mudar o meu tema inteiro, toda a estrutura de cor, eu mudo somente no meu include, né? Na minha partial de cores, que ele já vai alterar para o meu sistema inteiro, ok? Muito bom. Legal. Agora outra coisa que a gente precisa ver também é o if, ok? Como que a gente faz ali um condicional, tá legal? Então criei aqui um CSS com if com cor, ok? Esse if com cor aqui é um estilo que eu criei, ok? Que ele está verificando a variável color, ok? E aí eu tenho aqui uma variável color definida, e aí eu coloquei aqui um valor de branco para ela. E aí o que eu faço? Uma lógica. Se a minha variável color for igual ao valor de branco, ao invés de eu colocar color dentro, ao invés de eu colocar a cor como FFF, eu vou colocar a color como white, ok? Vai dar na mesma, FFF e white é a mesma coisa, a mesma cor, mas a forma como eu vou escrever no meu arquivo CSS buildado vai ser diferente, ok? Eu posso fazer aqui também um else, e aí, se a cor não for igual, o meu color eu coloco ali da cor que eu defini na minha variável, ok? Desse jeito aqui. Salvando o meu código, deixa eu olhar para ver se ele deu algum erro aqui. Bonitinho, funcionando. Agora vocês vão ver esse CSS como é que foi gerado aqui, ok? Então tá lá, if cor, ok? Color igual a white, ok? Aí aqui eu tenho else, não, aqui deu errado, deixa eu colocar aqui o arroba do else que faltou. Salvando aqui o meu código, voltando aqui de novo, tá lá. If cor, olha lá, como é que ele ficou? White, tá legal? Por quê? Na minha variável eu coloquei igual a FFF. Se eu mudar aqui para FFFC, a cor aqui, ó, já é diferente e meu if não vai bater. Agora o que ele vai fazer? Vai deixar essa cor aqui da minha variável nessa minha div aqui. Vocês vão ver, nessa minha div não, nessa minha folha de estilo. Vocês vão ver que essa folha de estilo agora vai trazer não a cor white, ok? Ou seja, salvei aqui, olha lá, ele me trouxe a cor sem ter o meu condicional, ok? Ou seja, vocês estão vendo que o condicional aqui funciona também. Voltando para o branco, ó, salvei o meu código de novo, viu que ele mudou para white, ok? Então vocês conseguem, na hora que vocês estiverem fazendo o front-end de vocês, fazer variáveis ali e colocar condicionais dela. Dependendo dessa condição, você mostra uma cor, dependendo da outra, você mostra a outra cor, tá legal? Outra coisa interessante também que eu quero mostrar para vocês é o for, que nem eu expliquei para vocês lá no quadro, tá legal? O for é o seguinte, eu tenho como criar vários CSS e ainda eu tenho como aumentar ali a quantidade, fazer uma multiplicação por números de pixels para eu fazer CSS com pixels diferentes para cada coisa que eu quiser, ok? Então olha só, nesse código que eu estou fazendo aqui, ó, eu estou fazendo um for de i, que ele vai começar aqui com 0, ok? Começa com 1 na realidade, ó, i from 1, ele começa com 1 até o 3. Ou seja, ele vai rodar isso aqui 3 vezes. Então ele vai colocar assim, ó, botão traço 1, botão traço 2, botão traço 3. O botão traço 1, ele vai começar com o widget aqui igual a 10 pixels, mais 1 vai ficar com 11. Na próxima vai ficar com 12, na próxima vai ficar com 13. A mesma coisa a fonte, 11, 12, 13. E vocês notam aqui ó, que eu estou fazendo também um include da estrutura div_span que eu criei no meu mixin aqui em cima, ok? Então fazendo isso, vocês vão ver que além desse meu botão aqui ter essas duas
ter esses dois elementos CSS de estilo, ele também vai incluir aquela estrutura de div e span dentro dessa folha de estilo aqui, ok? Totalmente dinâmico, gente. Salvei o meu código, olha só que interessante aqui, ó, botão 1, botão 2, botão 3, ok? Elemento 11, elemento 12, elemento 13. Isso totalmente dinâmico. Imagina, gente, se eu fizesse o seguinte agora, ó, eu quero isso daqui vezes 1000, ok? Salvei, ó. Olha só, gente, eu gerei 1000. Agora imagine você, front-end, tendo que fazer um CSS com 1000 elementos dessa forma que está aqui. Imagina o tempo que você ia levar para calcular todos esses pixels um por um e todos esses CSS um por um. Ia ser um tempo absurdo, gente. Então, automatizem o trabalho de vocês. É para isso que serve uma ferramenta como essa, para quando você tiver uma estrutura grande e que você está repetindo muito código, está na hora de você mudar e colocar algo que vai dar uma performance melhor para você, tá legal? Perfeito, então olha só, ficou aqui ó, o botão, dentro dele eu coloquei aquele mixin, então div span com none aqui também funcionou para ele, beleza? Por que que aqui está none, gente? Porque nessa parte de cima aqui, ó, eu já alterei a estrutura da variável colocando para none, então todo mundo que utilizar esse mixin que tem aquela variável vai ficar como none, porque é a última alteração que eu fiz nela aqui, tá legal? Então essa aqui é mais um exemplo ali que eu tenho de while, não, de for, né? Agora eu vou tirar aqui, vou deixar para somente 3 mesmo, para diminuir aqui a quantidade na minha visualização, ok? Então olha lá, ficou 3 botões mesmo. E agora eu vou mostrar para vocês a sintaxe do while, ok? Então eu crio aqui uma variável com um elemento, ok? Criei uma outra variável aqui com 60 pixels e estou fazendo um while aqui, ó. Se o i for menor do que 5, eu vou criar então as minhas folhas de estilo. Estou criando a folha de estilo aqui, ó, dessa forma, botão while, traço, é bem parecido com o que tem aqui de cima. Mas a lógica do while eu estou fazendo, tá legal? Até quando eu quero. Então eu vim aqui, ó, coloquei aqui a opção de 1, então ele vai ficar lá, ó. Começa com 1 e vai até 5, né? Então vai ficar aqui, botão while, traço 1, ok? E aí aqui no meu widget, eu simplesmente vou colocar o valor de 60 pixels, ok? Aqui embaixo, o que eu estou fazendo? A minha variável de 60 pixels é igual a minha variável de 60 pixels mais 90 pixels. Na próxima iteração, o que eu vou fazer? O i aqui agora não vale 1, ele vale 1 mais 1, que vai valer 2. Então no botão 2 aqui, o que eu faço? Eu venho e coloco meu widget que era os 60 pixels mais os 90, ok? Porque eu já tinha feito esse cálculo aqui, substituindo essa variável. Então você vai ver que vai ser 60 mais 90 para esse aqui. No próximo, mais 90. No próximo, mais 90. E no próximo, mais 90, até terminar o nosso looping aqui, ok? Vendo o resultado, como é que isso daqui ficou, vocês vão olhar aqui, ó. Eu tenho aqui botão 1, botão 2, botão 3, botão 4, ok? 4 elementos aqui, porque eu fiz que ele seja de 1 até menor do que o 5. Se eu colocasse menor ou igual a 5, ele faria 5 vezes, ok? Então agora, 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, ok? E aqui eu tenho a soma de mais 90. Esse aqui, mais 90, mais 90, mais 90, mais 90, ok? Calculado tudo dinamicamente através da ferramenta do SAS, tá? A outra coisa que eu falei para vocês é o it, tá? E com o it eu tenho como criar um array. Então eu tenho uma variável aqui que eu criei um array, ó. Olha só, eu tenho aqui um parênteses com dados com vírgula. Isso aqui está com mais cara de hash do que um array, tá? Porque aqui o que eu tenho? Eu tenho ali uma estrutura onde eu coloco key e valor, key e valor, key e valor. Está com mais cara de hash mesmo, tá? Então eu tenho aqui os dados, que é uma key, tem aqui o valor de 5 pixels. Então, uma chave que eu coloquei, 5 pixels e o valor de 5 pixels. 3 pixels e o valor de 3 pixels. 2 pixels e o valor de 2 pixels, ok? E aí aqui eu utilizo o it do SAS para fazer o seguinte, eu quero o tipo, quem que é o tipo? Essa chave aqui, ó, ok? Eu quero o tamanho, quem que é o tamanho? Esse tamanho que está aqui, ok? In tamanhos, ok? Então, se eu quero essa estrutura, o que ele vai fazer para mim? Ele vai pegar o tipo, vai pegar o tamanho, e aí eu tenho duas variáveis para eu brincar aqui. E aí o que eu estou fazendo? Ponto, concatenando aqui com o tipo que eu recuperei, ok? E colocando dentro dessa minha folha de estilo o tamanho que está aqui. Então ele vai criar um CSS 5 pixels, um CSS 3 pixels e um CSS 2 pixels, ok? Salvando o meu código, vocês vão olhar aqui, ó, perfeitamente, ó, 5 pixels com edit de 5, 3 pixels com edit de 3, 2 pixels com edit de 2, ok? Ah, legal, vamos fazer o seguinte aqui, ó, um experimento, ó. Eu quero só o tamanho, eu não quero o tamanho e o tipo, e eu vou colocar aqui, ó, o meu valor travado, vou colocar aqui DDD, ok? Valor travado. Salvei aqui, vamos ver que efeito que ele dá, ó. DDD, 5 pixels igual isso aqui.
3 pixels igual isso aqui, 2 pixels igual isso aqui. Ou seja, não ficou legal, tá legal? A gente pode então, a não ser que a gente colocasse assim, ó, o widget alguma coisa, tal. Então, por exemplo, eu poderia fazer isso aqui, ó. Ao invés de eu colocar o widget assim, eu simplesmente rolaria isso aqui. Deixa eu ver se ele vai funcionar. Salvei aqui o meu código. Não, isso aqui não vai funcionar. O SAS não vai permitir isso daqui, tá legal? Então, voltando, sempre lembre-se que isso daqui, então, é como se fosse um hash, onde tem chave e valor, ok? E tem uma coleção de chaves e valores, e aí você consegue fazer o seu it bonitinho, gerando, então, o seu código, né? Deixa eu ressalvar aqui, da forma mais bonita aqui, né? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. O meu SAS aqui ele deu problema, deixa eu reiniciar ele, né? O meu GUP. E agora eu vou ressalvar aqui, para ele gerar novamente para mim. Deixa eu ver se está dando erro. Tá, ainda está dando erro aqui no tipo. É verdade. Aqui faltou eu voltar o código do tipo. Ok, salvei de novo. Agora deve estar ok. Então tá lá, 5, 3 e 2. Ok? Bom, gente, então era isso que eu queria mostrar para vocês, o poder que o SAS tem e algumas coisas que ele tem quando você vai utilizar ali para melhorar a performance do seu front-end. E você, front-end, que está me assistindo agora, você já viu que você não tem como fugir da lógica de programação, porque a lógica de programação agora está envolvida também nas suas ferramentas. Para quê? Para que você trabalhe de uma forma muito mais rápida do que o convencional, ok? Porque é isso que as empresas precisam, que você entregue mais rápido, que você consiga evoluir a empresa de uma forma mais acelerada, porque o nosso mundo hoje está muito high-tech, está muito acelerado, então precisamos de ferramentas que nos ajudam a acelerar. O SAS é uma dessas ferramentas que agilizam ali o trabalho do front-end, tá legal? O LESS também, tá? Então o SAS e o LESS ali, eles são bem parecidos, são concorrentes um do outro, você pode usar tanto um quanto o outro, que os dois têm ali funções parecidas, perfeito? Bom, então pessoal, eu vou ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá legal? Se gerou alguma dúvida, não esqueça de marcar a aula particular para que eu possa ajudar vocês, para que vocês possam ir mais longe e ter ali uma performance melhor no trabalho onde vocês estão, tá legal? E inovem porque toda pessoa que contrata ali alguém inteligente, ele espera aquela inovação daquela pessoa, daquele funcionário ou daquele empreendedor que está trabalhando ativamente na empresa, tá legal? Bom, é isso, então até mais e até a próxima aula. Muito bom, pessoal, aula bem enriquecedora, tá? Na próxima aula agora a gente vai começar a falar sobre cache, ok? Então vamos entrar na parte de back-end de novo, tá legal? E aí depois vocês vão ver comigo operação de desenvolvimento como DevOps, integração contínua, que é coisa que a gente vai ver um pouco mais pra frente também, tá legal? Lembrando que fazendo todo aquele plano que eu dei pra vocês naquela aula de arquitetura ali sobre programação avançada, a primeira aula que eu comecei a falar sobre programação avançada, tá legal? Então é isso, até mais e até a próxima aula.